Liturgia do dia 18 de novembro de 2023. Dedicação das Basílicas de São Pedro e de São Paulo Apóstolos. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se, como guerreiro impiedoso, no meio de uma terra condenada ao extermínio, como espada afiada, levava teu decreto irrevogável. Defendendo-se, encheu tudo de morte, e mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo o perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram, como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas, como cavalos soltos na pastagem e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito. Nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo, e seus eleitos entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor do livro da Sabedoria, percorrendo a história de Israel, vê nela a obra da sabedoria que atua em conformidade com a vontade de Deus. Hoje considera, particularmente, os acontecimentos do Êxodo. Começa por narrar a morte dos primogênitos dos egípcios, atribuída a Deus pela mão do anjo exterminador. Este sinal abre caminho à saída de Israel do Egito. Menciona-se particularmente o tempo, meia-noite, em que esse sinal foi dado. A sabedoria aqui é identificada com a palavra eficaz de Deus.
Nos versículos de 6 a 9 do capítulo 19, a atenção centra-se na passagem do Mar Vermelho. O Êxodo é visto como uma nova criação, onde ao Espírito, que se movia sobre as águas do caos primordial, corresponde a nuvem que acompanhava Israel no seu caminho, e lhe torna fecunda como sombra as etapas. E aparece a terra enxuta, a planície verdejante, a estrada livre, para aqueles que Deus protege com a sua mão. Em conclusão, a natureza traz as marcas de Deus que a criou, e toda a história está assinalada por elas. Em tudo, Senhor, Tu engrandeceste e glorificaste o Teu povo, e não deixaste de o assistir em todo o tempo e lugar. Escreve o nosso autor no fim do seu livro. Com respeito ao Evangelho, esta parábola, por um lado, alerta para a necessidade de perseverar na oração. Por outro, lembra o ensinamento de Jesus sobre a certeza do seu regresso e sobre a gravidade do juízo que há de pronunciar sobre aqueles que não seguem a justiça. Devemos notar a interrogação de Jesus no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a Ele clamam dia e noite, e há de fazê-los esperar? Pensando em Deus, este fazer justiça tem a ver com a sua fidelidade às promessas e, portanto, com a sua vontade de perdão e de salvação. Deus é justo enquanto justiça. É essa a concepção bíblica de justiça. Há de fazê-los esperar? Esta pergunta também ilumina nossa busca. Deus, de fato, de acordo com o ensinamento bíblico, não é apenas justo, mas também paciente e bom. Manifesta a sua arte pedagógica não só ao ouvir as nossas orações, mas também ao estabelecer os tempos e os modos em que irá intervir. Este comportamento de Deus causa um certo escândalo, porque Ele espera, talvez, demasiado tempo antes de fazer justiça. Esta paciência de Deus, por vezes, torna impacientes os crentes. Eu vos digo que lhes vai fazer justiça prontamente. Está aqui o fim da parábola. O que segue pode considerar-se um acréscimo posterior. É deste modo que Jesus pretende confirmar a nossa fé em Deus Pai, que, contrariamente às nossas incertezas e crises, toma conta de todos aqueles que, na pobreza, o escolhem como único Senhor. Provavelmente, não há criatura humana que, durante a sua existência, pelo menos por alguns momentos, não tenha desejado perceber sensivelmente a presença de Deus e ter sinais inequívocos de que Ele se interessa por nós e escuta as nossas orações. Talvez muitos de nós tenhamos também vivido pessoalmente esses anseios, ficando perplexos e desiludidos por não os verem realizados. Deus parece escapar-nos, mesmo quando nos parece vislumbrá-lo perto de nós. Mas a palavra de Deus recorda-nos hoje algo que facilmente esquecemos. É na história que encontramos a Deus e podemos estabelecer uma relação íntima e pessoal com Ele. Não são os espaços infinitos das experiências esotéricas que nos conduzem ao encontro com Deus, mas os eventos concretos que tecem a nossa vida e a nossa história. É aí que havemos de procurar respostas às nossas preces e sinais concretos da sua ação misericordiosa e salvadora. Deus não manipula a história, guarda-a e a sustenta, faz com que tudo concorra para a realização da sua obra salvadora. Tudo isso nos interpela. A fé é uma relação com Deus, é adesão a Ele e aos seus desígnios, e não um fato ocasionado por uma necessidade que queremos ver satisfeita, ou o reflexo de ímpeto emotivo. A fé de Maria, invocada pela Igreja como sede da sabedoria, foi essa adesão incondicional a Deus e ao seu projeto de salvação da humanidade. São muito poucas as palavras de Maria conservadas nos Evangelhos.
mas há um ensinamento precioso que nos deixou. Fazei o que ele, Jesus, vos disser. Em Caná, tendo os servos feito o que Jesus disse, a água foi transformada em vinho. A palavra do Senhor, fazei o que ele, Jesus, vos disser, tornou-se a regra essencial da vida cristã, que não é outra coisa que fazer e viver o que Jesus fez e disse. Vivendo essa regra, o nosso dia a dia, ainda que nos pareça insignificante e monótono, como a água de um rio que corre e não deixa marcas, pode transformar-se no melhor vinho, se for feito e vivido na docilidade à vontade de Deus, caminhando no seu amor. Em união com Jesus, todas as nossas ações, mesmo as mais insignificantes e banais, se transformam em melhor vinho. Hoje a Igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo apóstolos. Já no século XII se celebrava, na Basílica Vaticana de São Pedro e na de São Paulo, na Via Ostiense, o aniversário das respectivas dedicações feitas pelos papas Silvestre e Ciríaco no século IV. Esta comemoração estendeu-se posteriormente a todas as igrejas do rito romano, assim como no aniversário da Basílica de Santa Maria Maior, em 5 de agosto, se celebra a maternidade da Santíssima Virgem Mãe de Deus. Assim, neste dia, se veneram os 2 príncipes dos apóstolos de Cristo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos, e nenhuma crueldade pode destruir a religião fundada no mistério da cruz de Cristo. A Igreja não diminui pelas perseguições, pelo contrário, cresce. O campo do Senhor se reveste de messes sempre mais ricas, porque os grãos, que caem um a um, nascem multiplicados. Enquanto os rebentos, esses 2 excelentes germes da divina semente, brotaram, são testemunhas os milhares de santos mártires, que, rivais das vitórias apostólicas, envolveram com uma multidão coberta de púrpura nossa urbe e a coroaram com um diadema de glória, cravejado de muitas pedras preciosas. Temos de alegrar-nos sumamente, caríssimos, com a comemoração de todos os santos por esta proteção, preparada por Deus para exemplo e confirmação da fé. Mas em vista da excelência destes patronos, é justo que os glorifiquemos com ainda maior exultação, porque a graça de Deus, dentre todos os membros da Igreja, os elevou ao cume. Por isso, no corpo, cuja cabeça é Cristo, constituem como que os 2 olhos. Dos Sermões de São Leão Magno, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Pedro e São Paulo apóstolos e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa Igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que por ele receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.